nessa noite, é com muita alegria que eu quero trazer esse estudo sobre escatologia bíblica. Aí eu quero perguntar, quem já ouviu esse nome? Levanta a mão para mim conhecer. Escatologia bíblica. Ah, então é bem conhecido. Quarta-feira, né? Glória a Deus. Escatologia bíblica é muito importante para as igrejas do nosso tempo, da nossa geração. É um estudo que muitas pessoas não querem dar. Os líderes do dia de hoje não querem usar esse estudo. Estão ficando com a teologia mais da prosperidade. Porque a teologia da prosperidade é que atrai as pessoas. E a escatologia, ela espalha as pessoas. Porque a escatologia, ela bate de frente. E se você trouxe um caderno ou não, mas eu quero que você escreva na sua mentinha, na sua mente, escatologia. Mateus, o que é escatologia bíblica? Escatologia ela estuda o fim dos tempos. Ela estuda sobre as voltas de Cristo na terra. Escatologia, ela abrange muitos temas, né? Muitos temas de Cristo. E a escatologia bíblica, ela divide em três itens. Ela ensina a palavra de Deus fácil. Ela ensina a palavra de Deus menos fácil e difícil. Eu acredito que nós estamos no fácil, né? Porque tem textos que a gente lê, relê e não consegue entender nada. Então a escatologia, ela foi feita, ela foi estudada para isso. Para explicar a palavra de Deus. Então, eu quero começar com os textos fáceis, né? A gente vai começar com os textos fáceis, os menos fáceis e o difícil. Mateus, qual é o mais fácil? É a salvação de Cristo Jesus. Você pode pegar um analfabeto lá do mato. Ele se torna um missionário e começa a pregar. E a pregação é: Jesus te ama. Né? Não fez um curso básico, não fez um médio, não fez um bacharel, não fez um mestrado, não fez um doutorado, não fez nada. Mas a gente só fala assim: Jesus te ama. Aí a pessoa chora, é tocada pelo Espírito Santo e aceita Jesus. Então a escatologia, ela ensina isso. Textos fáceis. E eu gostava daquele tempo, né, que a igreja pregava textos fáceis. Pessoas vinham para Jesus, aceitavam Cristo. Hoje, se você abrir o seu celular e entrar na internet, a gente está nos textos difíceis. Só tem mestre. Pessoas com um nível acima. Por que isso, Mateus? Para ficar acima das outras pessoas. Dizendo: eu sei e tu não sabe. Eu tive a oportunidade de estudar, você não teve. Eu não tive esse privilégio, eu não vim de uma família rica. Meu pai não é pastor, meu pai é analfabeto, nem sabe escrever o nome. Então teve algumas pessoas que tiveram alguns privilégios, né? De o pai colocar numa faculdade teológica para entender, né? E não se assuste, os judeus de 5 anos, os pais dele já colocam ele nas escolas, nas sinagogas, para estudar os 5 Pentateucos de Moisés. E com uma certa idade, ele vai ter a oportunidade de pregar o Evangelho. E naquela época não tinha essa: eu sei e eu vou falar. Não. Era só os barbudos, os cabelos brancos que podiam ensinar a palavra de Deus na sinagoga. Né? Mas eu vejo Jesus com 12 anos de idade, ensinando no templo. Aí os velhos de cabeça branca abrem a boca dizendo: que conhecimento era esse? Se assustou com a sabedoria de Cristo. Porque Jesus, ele cresceu na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Então a escatologia estuda, ela ensina isso. A doutrina da salvação. É o primeiro item, você pode escrever. A escatologia, ela ensina a doutrina da salvação. O segundo item, ele é mais difícil, né? Ele estuda sobre os dons espirituais. E aqui tem um grande problema, né? Um grande problema.
dos líderes que têm esse dom de ensinar os dons espirituais. E tem que ter muito cuidado. Eu estava vendo Napoleão Falcão, um dos referências no Brasil, né, ele dá estudo sobre escatologia. Se um líder soltar muito os dons espirituais da igreja, a igreja fica fanática. Só quer revelação. Só quer expulsar demônio. Que bom que expulse, né? Mas Deus levantou um homem no Brasil que ele tinha um dom de revelação. Aí a toda a igreja queria revelar. Mas o que Deus deu para o Pedro é para ele. O que Deus deu para mim é para mim. Né? Cada um use o dom, a ferramenta, porque os dons não é para se aparecer. Os dons é uma ferramenta para a gente usar no trabalho. Mateus, no trabalho sim, porque nós trabalhamos na obra do Senhor. Nós trabalhamos na seara do Senhor. Né? O segundo item. O terceiro item ele é o mais difícil, né? Que tem o fácil, o menos fácil e o difícil, que é a revelação do Apocalipse. Que fala sobre as revelações, as 7 trombetas, os 24 anciões, o trono branco, o livro que foi aberto. É um livro muito difícil. E é um dos livros que eu menos estudo, é o livro do Apocalipse. Se você entrar na minha casa e ver eu estudando, é difícil eu estudar o livro do Apocalipse, né? Porque é um livro que tu tem que estudar o Apocalipse e o livro de Daniel. Eles dois têm que andar junto, né? Como eu estava falando para Raquel, acho que falei para o Pedro, que quando Daniel viu aquele meteoro, né, caindo sobre a terra, ele pensou na sua cabeça, uma estrela caiu no mar, né? E gente, trazendo para o dia de hoje, tem pessoas que estudam as estrelas, né, a astrologia, e eles dizem que tem estrela que é maior do que a Terra. Agora imagina, uma estrela caindo na Terra, qual o estrago seria? Destruiria, né? Normalmente destruiria a Terra. Então era frasco de meteoro, assim, caía. Mas ele não tinha aquele entendimento, dizia que era estrela. E, como eu falei, são três itens que a gente vai estudar, né, nessa estrada que a gente vai ter nesses dias aqui na igreja. Sobre a salvação, os dons espirituais e a volta de Cristo. Então a gente vai começar com o mais fácil, né? O texto da salvação. Alguém pode me falar uma passagem de salvação? Que alguém aceitou Jesus nos evangelhos? Alguém me fala assim uma passagem que a pessoa teve um encontro com Jesus? É o mais conhecido, né, entre nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E deixa eu ver aqui. Isso. A salvação. Falar de salvação, queridos, é muito importante, né? Nós que não nascemos no berço evangélico, foi bom Deus nos tirar do mundo, né? Que bom não tivesse nascido no berço, mas como Deus está no controle de todas as coisas, Ele salva o homem no seu tempo, né? Porque tem tempo para tudo, né? Então Deus me chamou em 2009 e eu tive uma experiência muito grande, porque eu cresci na igreja católica, né? Costumava ir e gostava muito, né? Sempre gostei de Jesus, né? Quando alguém me falou de Cristo, eu me apaixonei. E quando alguma pessoa fala que Jesus te ama, às vezes é uma palavra simples, né? Mas quando a gente está no mundo das trevas, fazendo o que é mal aos olhos do Senhor, e quando vem essa palavra, ela não fica aqui, ela entra dentro de nós. Aí a gente vai refletir, Jesus me ama. Aí tu vai pensar, mas eu sou pecador, eu faço coisa errada. Aí diz, mas Jesus te ama. Aí a gente vai se apaixonando, se espantar, a gente está nos braços de Deus, né? Então é a salvação. Quando Paulo e Silas estavam presos na prisão, a Bíblia vem dizer que ele estava orando. Era aquela oração fervorosa, né? Aqui tinha cânticos e oração. Quando de repente Deus desceu na terra e as prisões se abriu. E tinha um homem lá, um carcereiro, que não conhecia Cristo, só conhecia os deuses da Roma, né? Era um homem que não teve um encontro com Deus. E quando ele viu que todos os presos saíram, ele pegou sua espada e disse, eu vou tirar minha vida.
Porque se eu não tirar a minha vida, eles vão tirar a minha vida, porque eu tinha uma responsabilidade de cuidar das prisões. Aí Paulo disse, não faça isso. Aí ele se assusta, né? E perguntando, o que eu devo para ser salvo? O que eu devo me parecer com vocês, andar com vocês? Aí Paulo ele vai dizer, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e tua casa. Não é tão simples a palavra de Deus? Crer no Senhor, e será salvo tu e tua casa. É uma palavra simples, mas é uma palavra profunda. É uma decisão que a gente tem que tomar na nossa vida. Porque quando uma pessoa diz para mim, Jesus te ama, aí eu pensei, mas se eu aceitar Jesus, eu não vou poder mais jogar bola. Se eu aceitar Jesus, eu não vou realizar meus sonhos. Então é uma renúncia. Porque você vai renunciar às coisas do mundo. E na verdade, todos os dias nós renunciamos à nossa carne, né? Todos os dias é um dia novo que a gente vai ter que renunciar à nossa carne. Então é uma decisão muito forte. E naquela época, em 2009, eu tomei essa decisão. Eu quero aceitar Jesus. E lá no Maranhão, na Assembleia de Deus, servir a Jesus não era fácil. Era uma tarefa muito difícil. Quantas vezes eu não fui na praça da minha cidade, lá, onde tem aquela igreja, onde nós entramos, eu e a Mira, tiramos foto, né? Nós se reunia para ir para o campinho. Aí tinha uma lei, né, da igreja que não podia jogar bola. Aí eu ficava. Aí eu ia até o campo e ficava olhando de cima. E aquela vontade. Chegou um certo dia que eu fiquei na beira assim do campo de futebol. Aí um amigo disse, olha, Mateus, tu não pode. As pessoas pregavam para nós, dizendo, olha, tu não pode porque tu é crente. Aí teve um primo meu dizendo, ó, Mateus, larga esse negócio, rapaz, vamos servir a Jesus, vamos jogar bola. Eu disse, não, eu já aceitei, não posso mais. Mas teve um tempo que eu joguei ainda. Aí eu fiquei com aquela consciência. Mateus, mas jogar bola não tem nada a ver. Queridos, no futebol, quem jogou sabe que lá é uma competição. E lá tem nome. E lá no meu lugar as pessoas xingam muito. Toca a bola, aí começa a xingar a mãe, xingar o pai. Chegou um certo dia que quando eu pulei na cerca para entrar no campo de futebol, eu parei. E as pessoas começaram a xingar. Aí eu pulei de volta, devagarzinho, para as pessoas não verem o barulho do arame. Eu disse, esse lugar não é mais para mim. Aí eu fui para casa. E até hoje não joguei mais. Só quando eu me desviei, né? Uns tempos aí eu joguei. Mas é renúncia. Servir a Jesus é renunciar ao desejo da nossa carne. É renunciar todos os dias. Aí Deus se alegra, dizendo, olha filho, ele renunciou por causa de mim. Eu amei ele, mas agora ele está me amando, porque ele está renunciando às coisas do mundo. Porque a Bíblia diz que se nós amar o mundo, e se nós tiver amizade com o mundo, nós se tornamos inimigos de Deus. Amém? Até aqui, salvação. Qual outra passagem que a gente pode falar de salvação? A escatologia fala. O famoso Zaqueu, né? Zaqueu era um homem muito rico, um homem muito próspero, mas era um dinheiro que ele tirou dos pobres. Ele era chefe dos cobradores de impostos. Mas chegou um certo dia que esse homem teve um encontro especial com Cristo. E ao ter um encontro especial com Cristo, ele disse, Senhor, eu roubei dos pobres, se eu defraudei alguém, eu vou devolver, porque eu não quero mais essa riqueza. Eu só quero o Senhor dentro da minha casa. Eu só quero a sua presença na minha vida. Aí ele alegrou o coração de Deus. Ele disse, hoje tem salvação nessa casa, porque esse também é filho de Abraão. Então as nossas atitudes agradam o coração de Deus. Quando uma alma diz, eu quero aceitar Jesus, a Bíblia vem dizer que tem festa no céu. Agora pensa no lugar que tem festa no céu. Porque eu, Mateus, eu acredito que todos os dias aceito uma alma para Cristo. Tem lugares que tem aceita 1.000, outro lugar 2.000, outro lugar uma alma. Todos os dias tem culto no céu. Deus se alegrando, dizendo, um pecador se arrependeu na terra. Então ele faz aquela festa. Agora imagina, a festa de pobre aqui na terra. É bom, os crentes saem de barriga cheia, agora imagina no céu, que é tudo chique.
pecado, né? Mas a nossa mente tenta imaginar, né? Porque o nosso Deus, ele é perfeito. Deus, ele gosta da simplicidade, mas com perfeição. Amém? E quando o nosso Cristo estava contando a parábola, quem leu Mateus 3:36? Foi o Pedro? Pedro, né? Ele estava contando a parábola do joio e do trigo. Que o semeador, ele roçou a roça, né? E começou a plantar o trigo, né? Plantou o trigo e imagina uma roça quando ela dá o feijão, o milho, o arroz, é coisa linda. Mas sempre na plantação vai ter um intruso. A Bíblia vem dizer que o Senhor plantou o trigo, né? Aí ele dormiu. Quando ele dorme, o seu inimigo, o seu rival, vai na roça dele e planta o joio. O joio, ele tem a capacidade de matar o trigo, né? Que eu falei? O trigo. Aí Jesus, ele contou essa parábola, simples assim como eu estou falando, para a multidão. Aí a multidão sai sem entender nada. Aí no capítulo 13, versículo 13, capítulo 36, o discípulo, a Bíblia diz que Jesus vai para a sua casa, o discípulo fica nos pés de Cristo. E esse texto me chamou a atenção, porque o discípulo, ele fica nos pés de Cristo, né? Nós vimos que muitos homens aprenderam nos pés dos homens, mas que nessa noite, nessa igreja, aonde nós fomos plantados, nós possamos aprender nos pés de Cristo. Porque se nós aprendermos nos pés de Cristo, a gente não vai ser enganado com essas falsas doutrinas, né? Com essas falsas teologias que tem se multiplicado muito, né? Porque a Bíblia já falou, Jesus já falou dos falsos profetas. E quando Cristo falou, não é brincadeira, a gente está no meio dos falsos profetas. Então nós temos que estar nos pés de Cristo, para quê, Mateus? Para a gente aprender a palavra de Deus. Aí o discípulo chegou aos pés de Jesus e disse: Senhor, nos explica essa parábola. Porque nós estávamos no culto e nós não entendemos nada. Porque tem culto que a gente entra e não entende nada. Porque o pregador, ele não abre a Bíblia, né? Eu estou abrindo aqui. Porque o pregador não abre a Bíblia, ele fecha e começa a lançar joio para a igreja, e a igreja comendo. Mas nós não temos que comer o joio, porque o joio faz mal, nós temos que comer trigo. Aí o discípulo: Senhor, nos explica essa parábola que a gente não entendemos nada. Nós estávamos lá, mas nós não conseguimos entender. Aí Jesus, ele explica, como nós estamos falando essa noite. Escatologia bíblica, ela serve para isso, para explicar a palavra de Deus. Eu aprendi muitas coisas erradas, né? Talvez os líderes lá não tiveram um estudo, né? Não tiveram uma capacidade, né? Que alguns para cá têm. Mas eu aprendi assim. Mas Deus, ele é tão fiel, ele é tão maravilhoso que ele não leva em conta. Mas quando a gente aprende a verdade, aí a gente tem que praticar, né? Quem está com sono aí? Estou vendo isso. Não? E a Bíblia vem dizer que Jesus vai explicar, dizendo: olha, a seara é minha obra. Os cefeiros são os anjos. Quem plantou o joio foi o diabo. E o joio, ele significa os filhos do diabo. E o trigo significa os filhos de Deus. Agora imagina, aqui é a igreja, aqui é a seara, né? Nós estamos na igreja. E na igreja, não se assuste, não se escandalize, porque isso é normal. Na igreja ela tem o joio e o trigo. Agora houve uma preocupação, né? Porque houve uma filtração. Mas a culpa foi de quem? Foi de Deus? Não. Foi do dono da seara. Porque ele dormiu. E a Bíblia diz que nós temos que ficar vigilante 24 horas. Porque o inimigo, ele quer só uma brecha. Se você cochilar, ele entra e planta o trigo. Planta a dúvida. Planta a contenda. É só coisa que não presta. Ele planta aí. Hã? O joio, glória a Deus. Ele planta. Porque essa é a função dele. De destruir a seara de Deus. Aí o dono da seara se preocupou: Senhor, nos dá a permissão para a gente arrancar ele. Aí Jesus vai dizer: não pode.
Deixa ele crescer. Porque se você arrancar agora, você pode arrancar o trigo. Agora, pensa comigo. No Brasil, a primeira igreja, se eu não me engano, Jesus, me perdoa, eu acredito que foi a presbiteriana. É uma das igrejas mais, né, mais velha. Depois veio a Assembleia, depois veio a Batista também estava já no Brasil, quando Daniel Berg Gunavingre veio para Belém do Pará, né, para fazer a obra missionária. Já havia igrejas. E teve igrejas que não aceitaram os nossos irmãos. Tem alguns livros, Raquel, que o missionário Marcelo lá do Maranhão, ele falou que tem vários livros desses dois missionários. Um livro muito importante. No livro deles, ele diz que estava na casa e tocaram fogo. Eles quase morreram. As pessoas tentaram matar aqueles dois missionários. E eles iam pregar na igreja, os líderes não aceitaram, dizendo, estão trazendo heresia da América para o Brasil. Né? Poucas pessoas, e aqueles que aceitaram, aí eles fundaram a Assembleia de Deus. Mas é um livro muito importante, falar sobre missão, sobre a vida daqueles dois homens de Deus. Aí a Bíblia diz que Deus disse, olha, deixa o trigo aí, o joio aí, porque se arrancar é arriscado tirar. Muitas das vezes acontece nas igrejas, quando um se rebela contra o líder, ele puxa metade da igreja e abre outra igreja. Né? Aí ele diz que é Deus que está falando e na hora não é Deus. Porque quem sai rebelião, dentro da Bíblia Sagrada, é tido como feitiçaria perante Deus. É um pecado muito grande. Né? Se um dia você querer sair dessa casa, você nunca vai sair. Se um dia você sair, não saia rebeliado. Porque você vai sair debaixo de maldição. Mas se você sair, peça a bênção da sua pastora, dá um beijo nela e vá em paz. Porque a rebelião é tido como feitiçaria, né? E presente. Aí a Bíblia... Não, mas hoje, todo dia de manhã, o carro está passando aquele programa do pastor da Sagrada Família. Estão estudando sobre isso, sobre liderança. Bater de frente com liderança. Que é de Itajaí, né? Aí ele fala que sai contra o líder. Liderança, não importa qual liderança é, se é política, se é da igreja, se é do grupo. Para departamento também, ele não está de acordo com Deus, porque Deus coloca o líder ali na vontade dele. Se nós bater de frente, nós está sendo amaldiçoado. Porque na verdade é a rebelião que começou no céu, quando Lúcifer se levantou contra Deus, foi a primeira rebelião. Deus abomina a rebelião. E ele tirou, né? Foi a terça parte, né? Muitos anjos, o plano dele era, olha, vocês ficam comigo, que a gente vai tirar ele do trono. Agora imagina comigo, o diabo reinando, dono do universo. Ia ser algo terrível para nossas vidas. Mas Deus não aceitou, porque Deus ele é soberano. E para finalizar aqui a parábola do joio e do trigo, a Bíblia vem dizer que eles pediram permissão para Deus arrancar o joio do meio do trigo. Aí Deus falou para o dono da serra, olha, deixa ele crescer, porque vai chegar um tempo certo que ele vai ser arrancado. E essa parábola ela é muito profunda. A Bíblia vem dizer que quando o joio for arrancado dentro da seara, a Bíblia vai dizer que ele vai ser queimado. Ele não vai ser lançado e vai se criar no mundo, não. Ele vai ser arrancado e lançado no fogo. Vai ser queimado, vai ser destruído. O que é isso, Mateus? Me explica melhor essa parábola. É Deus dizendo, aqueles que brincarem com a minha palavra, que implantarem joio, espalharem joio, vão ser arrancados e lançados no Hades, no famoso inferno da vida. Porque o joio simboliza os filhos das trevas e o trigo, os filhos da luz. Amém até aqui? E a escatologia é um estudo muito profundo, né? A escatologia bíblica, ela fala de 3 classes da humanidade. Ela vem dizer que a humanidade ela é dividida em 3 partes. A primeira parte é a parte dos judeus.
E a segunda parte é a parte dos gentios e a igreja. Muitas pessoas estão confundindo. Não sei se você já ouviu alguém pregar, algum pregador, algum pastor pregando, dizendo que nós somos o Israel de Deus. Já alguém ouviu isso? Quando o pastor está cheio, emocionado, ele diz, nós somos o Israel de Deus. Né? E eu me lembro que eu falei isso. Que nós, a igreja do Senhor, é o Israel de Deus. Queridos, mas se você se aprofundar, os judeus é um povo. O gentio é outro povo. Os judeus são descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nós não temos descendência de Abraão, nem de Isaac e de Jacó. Nós viemos do povo gentílico, né? Nós viemos dos gregos, um povo que não tinha nada a ver, povo romano, grego, né? Até naqueles dias, no tempo de Jesus, as pessoas tinham preconceito. Quando dizia, a gente vai pregar lá para os samaritanos. Eles disseram, não, a gente vai pregar para os samaritanos. Eles não são judeus puros, eles são judeus misturados. Eles tinham esse preconceito. E até hoje. E tem muitos pastores que estão confundindo, né? Eu vejo pastores indo para Israel e trazendo aquelas mantas. Coloca assim, alguém viu aquelas mantas já? Né? Se você aqui em Santa Catarina eu não viu, mas em São Paulo é muito, né? Já viu? Estão fazendo até sinagoga. Estão dizendo que o nosso Jesus é um falso profeta. Que falhou. Né? Não sei se vocês já ouviram o pastor. Ixi, eu estou até gravando. Pastor Yosef Akifa, né? Está no YouTube. Ele está desacreditando que Jesus é o Filho de Deus. Ele até abriu uma sinagoga. Se você pesquisar lá, sinagoga de Yosef Akifa, vai estar lá a sinagoga. Né? E eles colocam aquela, como é que se chama? Aquela mantazinha. Ali simboliza que Deus está acima de todas as coisas na vida dele. Mas eu já vi pastores dizendo que já foi em Israel, todo mês vai, e quando chega lá os judeus bebendo, vivendo uma vida de qualquer maneira. Porque muitas pessoas se iludem que os judeus são perfeitos. Não são. Os judeus são como nós. Né? Porque o povo é dividido, os judeus, gentios e a igreja, mas são um só. E se um dia você quiser servir a Deus, primeiro, você vai ter que entrar na religião do judaísmo. Você vai ter que fazer um curso, e não é fácil, para entrar no judaísmo e poder falar com Deus. Mas nós gentios não precisamos entrar na religião do judaísmo. Por quê, Mateus? Porque a Bíblia diz, veio para o que eram os seus. A salvação veio para eles, mas eles não reconheceram. Mas todos quanto receberam, Deus deu o poder de ser feitos filhos de Deus. Nós não precisamos do judaísmo, nós estamos ligados diretamente com Cristo, Jesus. Né? Então tem o povo judeu, gentil e a igreja. Mateus, e que povo somos nós? Nós somos o povo da igreja. Nós era gentil, mas nós reconhecemos a Cristo. Agora nós fazemos parte da igreja do Senhor. Né? Da igreja militante aqui na terra. Mas eu quero dizer que muitas pessoas falam mal dos judeus. Mas se você abrir a Bíblia Sagrada, você vai entender que foi o próprio Cristo que endureceu o coração dos judeus. Jesus contava a parábola e não explicava. Por que Jesus fez isso, Mateus? Para que nós fôssemos alcançados. Aquele povo é tão amado por Deus que eles vão ter uma outra oportunidade. Porque ele é o povo de Deus. É o povo que caminhou com Deus. E nós que estudamos a Bíblia, a gente observa que desde o começo esse povo caminhou com Deus, Deus deu outra oportunidade. E quando Deus olhava para o outro povo, não é eu que estou falando, a Bíblia fala, eles ficavam com ciúme. Quando Jonas foi pregar para os ninivitas, e quando os ninivitas se arrependeram, ele ficou com raiva.
Agora dizendo, Deus vai amar esse povo vai ser... Ele não queria os judeus, ele só quer Deus para ele. Mas não é assim. Nós repartimos Jesus para todo mundo, para aqueles que querem. Né? Porque nós estamos na salvação, na graça do Senhor. Então, esse povo, ele é um povo querido. Né? É o Israel de Deus, o Jacó. Agora o teu nome não será mais chamado Jacó, mas Israel. Israel significa filho. Né? E nós somos filhos de Deus. E se você estudar sobre as profecias bíblicas, 75% elas são referidas para Israel. Aí de 75%, que é bom de matemática, sobra quanto? 25%. Olha aí. Esses 25% são para nós, para a igreja do Senhor. Agora, veja a quantidade. 75% para os judeus e 25% para nós. Então, valorize essa palavra. Deus abriu os portões. Deus rasgou o véu para que a salvação nos alcançasse. Nós somos o povo perfeito de Deus. Amém? Mas algumas palavras que é referida para os judeus, a gente pode aplicar para a igreja. Porque a palavra de Deus, ela é uma espada afiada. 2 gumes, né? O primeiro gume da espada, ela é aplicada para interpretar. Interpretação. E a segunda espada é a aplicação. Quantas pessoas não interpretam a palavra de Deus errada? Quantas pessoas lê e abre uma religião? Agora pense comigo, quantas religiões não temos no Brasil? Cada um vai citar uma religião que tem no Brasil, para a gente não dormir. Larissa, oi? Você não duvida. Que eu tô... Cita uma religião para mim. Quem é o primeiro que vai citar uma religião para mim? Catolicismo. Catolicismo. Islamismo. Vamos dar um 7,5 para ti. Testemunho de Jeová, 10. Hã? Não, evangelho é São Paulo. Não mexe não. Sétimo dia, mudança. Adventista. Isso. Tem umas outras agora que estão subindo. Tem não. Que a gente está subindo agora, né? Mas que vem há muitos anos. Que é umas. Seita. Cristianismo é o nosso, né? Espiritismo. Tem umas que estão sendo. Quem faz Os agora, né? mormos, né? Os mormos. Lá os levitando lá. Né? Muita coisa que estão sendo. Maçom. Tem também a igreja do véu, né? Tudo diferente uma da outra, né? Isso. Agora, se vocês sentar cada líder desses, eles têm certeza. Aqui não é eu tenho minha família, a Miriam não conheceu, mas a minha família lá no Bom Gosto, no Maranhão, eles tomaram de conta, são todos adventistas. E eu chego em respeito, entendeu? Como eles me respeitam também. Mas são os caras que são, se você não tiver conhecimento, você fica com a boca fechada. Eu já vi um primo meu que ele tem 30 anos, ele é desse tamanho aqui. Ele bate de frente com qualquer líder. E ele prova, e o líder fica sem resposta. Eles estudam muito. E eles são especializados no Apocalipse. Eles estudam 24 horas. Estou exagerando, mas eles estudam muito. Entendeu? Enquanto nós não estudamos. Mas é igual ao espiritismo, por exemplo, a ex-patroa do espiritismo é espírita, né? E tipo assim, 2, 3 vezes que eu entrei para conversar com ela tipo assim, ela te. Graças a Deus que a nossa sabedoria no meio da terra vem do alto, né? Deus dá uma graça, depois de Senhor, graça. Mas isso traz umas questões
Você tem certeza da salvação? Nós tem, né? Tem. Isso é muito incrível, porque eles têm certeza. E tu sabe o que eu aprendi com ela? Eu escutando ela, o marido dela falar um dia lá, né? E eu, assim, pra mim, que cristão só que crê em Deus, né? O resto é tudo. Daí ela disse pra o pastor, convidou eles pra ir, né? Pra visitar o Uriel lá em Joinville. Dela disse: eu não vou, porque se for pra chegar lá e pra ouvir eles ficar batendo no espírito na católica, eu não vou. Daí o Uriel assim: tá bom, mas a gente tem que respeitar as outras religiões, as outras crenças. Sabe o que o pastor falou pra mim? Eu não lembro o que ele falou. Mas ela disse: Uriel, entra não sei do que, não sei do que lá, mas estuda que faz um livro, tira da Bíblia um livro, né? Como se fosse. É igual o testemunho de Jeová, né? E ela disse: Uriel, cristianismo é tudo aquele que crê em Cristo. Até o feiticeiro, se ele dizer que ele crê em Cristo, ele é cristianismo, Uriel. E as pessoas são tão leigas que as pessoas vão dizer burro, né? Ela dizendo, porque as pessoas acham que cristão só quem está dentro da igreja. Cristianismo é quem crê em Cristo. Todo mundo que crê em Cristo. É por isso que o drogado, o bêbado, o bigunço, eles creem em Cristo. Eles fazem parte do cristianismo. Entendeu? Porque eles creem em Cristo, por mais que eles não sigam, mas eles creem. Você está entendendo? Então nós defendemos o Evangelho de Cristo. É diferente. A gente vive o Evangelho de Cristo. Isso. Aí tu entrou num assunto bem importante, né? Porque eles pegam o texto. O que eu devo para me alcançar a salvação? Aí a pergunta é simples. Crê no Senhor e será salvo. Só isso. É simples assim. Crê no Senhor e será salvo. Mas se você ir lá em Atos dos Apóstolos, aquele mágico, né, deixou as suas magias. Aí ele chegou para Filipe e disse que queria ser batizado, que ele estava arrependido, né, porque ele viu as maravilhas através da vida de Filipe. Aí ele disse: tu crê no Senhor? Ele disse: eu creio no Senhor. Ele foi batizado, ele disse: eu creio. Aí ele foi batizado, aí ele demorou para ver se recebeu o poder, não recebeu nada. Aí começou a andar com Filipe. Mas quando Pedro chegou, olhou para ele e disse: esse camarada não tem nada de Deus. Ele não se arrependeu de coração. E aqui está a resposta para esse versículo. Nós temos que crer no Senhor e se arrepender dos nossos pecados. Aquilo que nós fazia, nós temos que deixar. Por quê, Mateus? Porque o mágico, ele queria aquilo ali para se aparecer. Ele disse: olha, teu coração está cheio de maldade, né? Agora, vê a visão do líder. Mas Mateus, mas Filipe não era cheio do Espírito? Era. Quantos líderes não vão ser enganados? Mas Pedrão chegou e disse: olha, teu coração está cheio de maldade. E com esse coração tu não recebe nada, tu não vai receber o Espírito de nada. E ele ficou lá e nunca recebeu. Por quê? Porque não se entregou de coração, não renunciou às coisas do mundo. Ele se envolvia em magia, né? Talvez ele poderia receber um poder ali, né, de mentira, e voltar a praticar as suas práticas imorais. E, por exemplo, eles são ela é atrás do nome do centro ali, do governo do centro, né? Assim, é do centro espírita ali, né? Do pastor. Mas eles creem em reencarnação. Allan Kardec é o principal fundador da seita deles, né, e tal. Mas ele, pra gente, pra nós, eles são totalmente errados. Mas eles creem em Cristo tanto quanto nós. Eles creem que Deus cura, que Deus transforma, eles creem em Deus, eles defendem Deus de unhas e dentes, mas eles estão fazendo pra gente algo totalmente errado. Então, se for trazer para nós isso, a gente defende como cristão, nós somos cristãos, mas a mensagem mais correta seria, o nome mais correto para nós ser evangélicos. Por quê? Porque nós defendemos o Evangelho de Cristo. Né? Nós seguimos o Evangelho de Cristo, os mandamentos, os ensinamentos de Cristo, né? Então a gente anda Uma igreja protestante, né? Não há uma igreja protestante. Se cristão é todos que creem em Deus, todos que creem em Cristo, né? Creem, mas não praticam. Nós defendemos o Evangelho de Cristo. A gente anda com o Evangelho de Cristo. Essa é muita polêmica, né, meu Deus? A Bíblia Sagrada é um livro simples, mas é um livro muito complicado. Se você não pedir direção de Deus, a gente pode se perder, né? E eles têm nós como ignorantes. Eles têm nós como ignorantes. Como ignorantes. Eles não vêm na igreja evangélica porque eles defendem, eles respeitam nós, mas nós não respeitamos eles. Né? E eles dizem que nós somos irmãos e somos tudo bem. Para finalizar, queridos, alguém entendeu essa mensagem?